Good night, my family. Aleluia. Tem alguém feliz aí? Aleluia, irmãos. Eu estou muito feliz. E eu tenho a certeza que você vai sair mais feliz do que você entrou, porque nós vamos compartilhar. Eles não pensaram, né? Nós vamos compartilhar as boas novas, o evangelho da graça do Senhor. Amém, irmãos? E é muito bom. Nós ouvimos testemunhos. Eu sou alguém que aprecia demais o testemunho de alguém, né, que foi impactado por Deus, né? E o encontro é isso, é poderoso. Testemunhei também no último encontro, né, que nós que servimos, nós ficamos olhando, né, esses bastidores e vamos acompanhando a transformação de todos que participam, né? Obviamente, ainda mais aqueles que nós já acompanhamos antes, né? Então, pessoas que a gente está lá convidando, né, orando, jejuando para estar no encontro. Depois ela vai no encontro e Deus faz na vida dela. Isso é encorajador demais, isso é poderoso, é esse senso de cumprimento de propósito. Isso é maravilhoso, é muito bom. E eu creio, né, que todos esses que foram foi o início, né, de algo que Deus vai fazer, e muitos outros irão no próximo encontro também. Assim nós vamos vendo pessoas e famílias sendo transformadas. Amém, irmãos? Aleluia. Na última semana nós falamos sobre Efésios, ok? Você foi edificado na leitura de Efésios? Eu fui muito edificado, poderoso demais. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né? Essa perspectiva que ele traz, essa questão da nossa posição em Cristo Jesus, quem nós somos agora, e não por conta do nosso mérito, mas por aquilo que Deus fez, aquilo que Deus fez em Cristo Jesus, e tudo isso para a glória dele. Isso é o final de tudo, né? O Efésios capítulo 2, 8 diz que a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa expressão ela é fantástica, para que ninguém se glorie. Você sabe que todas as pessoas, isso nos inclui, porque nós somos, né, viemos de Adão e nós fomos agora redimidos pelo Senhor, amém? Mas nós viemos da mesma raiz, ok? Então toda pessoa natural, o objetivo da vida dela, como o Lucas falou aqui, sim, ela é o enriquecer, né? Enriquecer financeiramente. Mas por que é isso? O enriquecer não é o final da história. O final da história é ela sentir glória. O que as pessoas querem é glória para si. O natural quer glória para si. A carne, né, que é o aspecto natural, quer glória. Porque é isso que alimenta a carne, a glória. Então, quando eu tenho, né, na questão do dinheiro, né, do enriquecimento, eu tenho dinheiro, isso é glória, porque eu fiz, eu trabalhei, eu conquistei, eu me esforcei, então é glória minha. Então a busca das pessoas é glória, mas o evangelho é totalmente oposto. O evangelho diz que não é pelas obras, mas é pela graça. Mas por que é pela graça? Para que ninguém se glorie. Então quando você olha por um pecador arrependido, você diz: a glória é de Deus. Quando você olha um casamento restaurado, você diz: a glória é de Deus. Quando você olha para uma pessoa ser curada, você diz: a glória é de Deus. Não há glória humana. Deus não divide, não negocia glória com o homem, porque a glória ela é de Deus. Pastor, por que muitas coisas não acontecem na minha vida? Talvez porque você quer glória. E eu quero dizer para você, não vai acontecer. E isso é amor de Deus sobre a sua vida. Porque se acontece, a glória é sua. É quando você, né, descansa, você entrega, Deus vai lá e faz. E aí a glória não é sua. Você tentou muitos anos da sua vida e não aconteceu, mas Deus foi lá e fez, e a glória é dele. Amém, irmãos? Então isso é muito poderoso. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, e nessa semana nós vamos ler a carta de Paulo aos Filipenses. É a sequência, é o próximo livro. E a carta dos Filipenses, ela é muito impactante também. Um dos principais motivos porque ela é impactante, porque Paulo escreve essa carta na prisão. Então é quando Paulo está preso, ele escreve a carta aos Filipenses.
E Filipenses tem um objetivo, ou melhor, ela tem vou chamar aqui de palavra-chave. Ela tem uma palavra-chave, ela tem não é só um enredo, mas se fosse escolher uma palavra, né, que resume toda a carta de Filipenses, é encorajamento. Primeiro versículo ao último você vai ver Paulo encorajando, tudo que ele fala é encorajando. Mas aí você olha, como assim? Paulo encorajando, aonde ele está? Na prisão. É muito fácil encorajar quando está tudo certo. Aí eu sou um encorajador. Eu estou bem, financeiramente eu estou bem, então agora eu encorajo as pessoas. Meu casamento está bem, eu encorajo as pessoas. Mas Paulo estava preso e ele encoraja as pessoas. Isso é muito profundo, isso é muito forte. E eu separei, né? Não vou falar todos hoje, nós vamos compartilhar durante a semana no devocional. E eu chamei, na verdade, de aspectos da vida cristã normal. Tem muitos outros, né? Mas como nós vamos fazer essa espécie de estudo de Filipenses, nós escolhemos. Então, são 6. Eu vou listar eles e vou falar de um, talvez de 2. E o primeiro aspecto da vida cristã normal que nós vemos aqui em Filipenses é esse, o encorajamento. A base dele é encorajamento, tudo que ele fala é encorajamento. O outro que nós vamos ver também é uma ênfase de Paulo ao aspecto da transformação. Então, que Deus usa as circunstâncias para nos transformar, que nós estamos num processo de transformação. Então ele diz lá no capítulo 1, versículo 6, né? Aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai concluir. Lá no capítulo 2 ele diz que eu e você devemos desenvolver a nossa salvação. Ou seja, nós somos salvos, como você viu aqui, né? A convicção, eu sou filho de Deus, ok, mas agora como filho, você vai amadurecer como filho, ok? O novo nascimento não é o final da história, é o começo da história. E aí agora eu e você vamos sendo transformados. Então aqui na carta aos Filipenses, Paulo encoraja os irmãos de Filipos a transformação que Deus está fazendo na vida deles. Paulo vai dizer que as circunstâncias acontecem para você ser transformado, e para você brilhar. Ele vai dizer no capítulo 2, brilhar como um luzeiro no mundo. Então Deus vai fazendo em você para que algo aconteça através de você. Então o trabalhar de Deus, a transformação, que em algum momento isso vai trazer, sofrimento para você, confronto para você, não é para isso o propósito é para que a glória de Deus manifeste através da sua vida, e você brilhe como um luzeiro no mundo. Mas eu e você então vamos passar por esse processo. Então isso é um aspecto normal da vida cristã, embora algumas pessoas elas acham que isso é anormal. Não, irmãos, isso é normal. O sofrimento faz parte da vida cristã. Só que eu e você vamos sofrer pela coisa certa. Nós não sofremos, nós falamos aqui, eu acho, em algum outro momento. Sofrimento, tem sofrimento que não devemos sofrer. Por exemplo, sofrimento pela condenação. Não, esse não devemos sofrer. Por quê? Porque não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas tem sofrimentos de algumas coisas que não acontecem, de processos que Deus insere em você, de algumas circunstâncias que você é inserido. Às vezes a dificuldade financeira vem, às vezes não produz tanto como queria produzir, às vezes é uma enfermidade na família, às vezes é uma situação do casamento, às vezes é algo que aconteceu e mudou toda a história, é o confronto, é aqui que acontece, e isso gera sofrimento. Só que isso aqui não é o final da história. O final da história é você ser transformado à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Isso faz parte da vida cristã normal. Então Paulo encoraja eu e você. Então, diante do processo de transformação, você não deve parar, você não deve desistir, não deve abandonar, não. Você deve ser encorajado pelo Espírito Santo de Deus e permanecer em Cristo, crendo no mesmo aspecto, crendo em Cristo, crendo na graça de Deus. Ele vai fazendo na sua vida. Outro aspecto normal da vida cristã, que eu acho que é isso que eu vou falar hoje, é a perseguição. Eu vou falar dele hoje. Vou falar o próximo e depois eu volto nele. Aleluia. Vai ter perseguição. Mas também Paulo diz que outro aspecto da vida cristã normal, e ele usa muito essa palavra,
É outra palavra, ela está junto com encorajamento. É a palavra alegria. Ele diz: irmãos, para que eu me alegre. Irmãos, para que você se alegre. Ele diz: irmãos, alegre-se no Senhor. Mais uma vez eu digo alegre-se, diz no capítulo 4. Então alegria, que não é uma alegria natural, é uma alegria que lá em Gálatas diz que ela é fruto do Espírito. Não é uma alegria porque seu marido deu um buquê de rosa para você. Também deve ficar alegre. Mas não é esse tipo de alegria porque você recebeu alguma coisa de alguém. Você deve ficar alegre, mas é uma alegria do Espírito. É quando a circunstância talvez fora ela não está boa, mas há uma alegria. Essa alegria está ligada com a perseguição também, e eu vou falar disso. Mas alegria, então aquela coisa, né? Vamos lá, vamos falar da alegria. Essa aqui é fruto do Espírito, mas essa alegria, sentimento também é saudável, sabia? Então nós, né, a igreja quando se reúne, ela alegra-se no Senhor. Então nós não precisamos de um motivo para nos alegrar, nós estamos alegres no Senhor. Então não precisa acontecer alguma coisa para me alegrar. Então eu e você, quando nos reunimos aqui na igreja, você deve se alegrar, irmãos. Você deve se alegrar. Ah, pastor, mas eu estou bravo com meu marido. Um senta numa ponta, outro senta na outra. Tá bom, continue bravo, mas alegre-se no Senhor. Ah, pastor, sei lá, fui descer do carro ali, pisei na água, estou com o pé molhado. Tá bom, mas alegre-se no Senhor. Está entendendo? Alegre-se, irmãos, alegre-se. Primeiro sinal de Jesus, milagre de Jesus foi o que? Foi num casamento. Diz que faltou o vinho, que simboliza a alegria. Jesus disse: não pode faltar, precisa de ter alegria. Então vamos transformar água em vinho, ou seja, aquilo que não tinha vida em algo que tem vida. E assim é o Espírito Santo da nossa vida. Você não precisa de um motivo para se alegrar. Você já tem esse motivo, que é o Espírito Santo que habita dentro de você. Amém? Outro aspecto também da vida cristã normal, que é muito poderoso. Na verdade eu ia falar desse, mas mudei, vou falar de perseguição. Que são os relacionamentos de aliança, irmão. Isso aqui é tão profundo. Paulo, ele vai falar no primeiro capítulo, no primeiro versículo de Filipenses, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. E quando nós entendemos aqui quem é Paulo e quem é Timóteo, irmãos, é muito forte quando Paulo coloca ele e Timóteo lado a lado. Porque Paulo é o mestre, Timóteo é o discípulo. E ele diz: eu e Timóteo somos servos. Essa palavra servos no original grego é doulos, que quer dizer escravo. Eu e Timóteo somos escravos do Senhor. E lá no capítulo 2, a partir do 19, você vai ler, nós vamos ter um dia que vamos falar só disso. Ele fala de Timóteo. Ele diz: gente, eu vou recomendar Timóteo para vocês. Por quê? Porque Timóteo, ele pensa em vocês, ele tem o mesmo encargo em vocês como eu tenho. Porque Timóteo me serviu como um filho serve um pai. Então você precisa entender que na sua caminhada cristã, Deus vai dar relacionamentos que são encorajamentos para você. São pessoas que vão andar junto, como você viu aqui. Agradeço o irmão que me convidou para ir no encontro, que insistiu, que orou. São pessoas que Deus coloca na sua vida, são como portas de Deus na sua vida, para você acessar aquilo que Deus tem. A maior ilusão da vida cristã é a pessoa achar que pode viver individualmente, sozinha. A maior ilusão, não. Deus está ligado com gente, a igreja está ligada com pessoas. Esse é o corpo de Cristo, muitos diferentes que se tornam um. Então aquele que tenta andar sozinho, ele não consegue, ele fica vulnerável. Ele até tenta, mas não consegue. E por vezes, ou melhor, na maioria das vezes, ele tenta andar sozinho por conta do orgulho. E não é da individualidade, mas é por conta da independência. Não precisa de ninguém. E aí ele vai quebrar a cara. Por quê? Porque Deus, imagina Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo. Deus dá relacionamentos de aliança. Deus dá Timóteo para Paulo. Epafrodito, olha só que nome lindo. Aqui você vai ver. Só esse nome já é encorajador, né? Pessoas que vão andar, pessoas de carne e osso. Não é pessoa da internet. De carne e osso. Que não são perfeitas. Não. Que vão decepcionar você. Mas a pessoa que talvez vai sustentar você em oração.
É a pessoa que vai investir a vida dela para servir você. Isso é normal, isso é da vida cristã normal. É anormal você não ter alianças com pessoas. É anormal você viver individualmente. É anormal você se sentir sozinho. Ah, pastor, mas ninguém me procura. Pois é, mas você não há possibilidade de relacionar com ninguém também. Aí fica difícil. Não tem como. Mas Deus vai fazer na nossa vida, amém, irmãos? Então, pessoas de aliança são um encorajamento para Paulo, são um encorajamento para mim e para você. Pessoas que encorajam, tem pessoas que desencorajam, mas Deus sempre manda pessoas que encorajam. Pessoas de aliança, pessoas que servem com você. É o companheiro de jugo, aquele que anda junto. E eu dou glória a Deus que Deus tenha acrescentado esses irmãos na minha vida. Como eu sou grato. Estava aqui na oferta, eu estava chorando. Eu vou chorar de novo. Os irmãos sabem que eu não sou de chorar, né? Mas como eu dou graças a Deus pelos irmãos que Deus tem acrescentado. São irmãos que não me conhecem de ontem, não andam comigo de ontem. São irmãos que andam comigo há 7, 8 anos. 10 anos, né? 7, 8 para tempo, né? São irmãos que estão conosco lá atrás, 10 anos, 9 anos. Oh, irmãos, isso é muito encorajador. E não tem a ver comigo, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com a graça de Deus, tem a ver com o poder de Deus. Tem aqueles que desencorajam, vou confessar para você, desencorajam, ou melhor, tentam desencorajar. Mas quando eu olho para esses irmãos servindo, entregando tudo, debaixo de mau tempo, e entra a madrugada, e sai a madrugada, e vai para lá, para cá, e os irmãos estão juntos, passa ano, e eles permanecem. Oh, irmãos, isso é igreja. É isso que Deus tem para mim e para você. Essa é a igreja, esse é o reino de Deus. Essas pessoas são encorajadoras. É por isso que eu declaro todos os dias: Senhor, esse litoral vai ser ganho em nome de Jesus. Nós vamos ganhar esse litoral para a honra e glória do teu nome. A tua graça vai manifestar. Por quê? Porque Deus vai acrescentando pessoas comprometidas, entregues, consagradas. Aleluia, irmãos. Outro aspecto da vida cristã normal que Paulo fala também é o contentamento, né? E aí o capítulo 4, versículo 13 é a frase tão conhecida: tudo posso naquele que me fortalece. Só que ao final da expressão que Paulo diz: eu sei viver na abundância, mas sei viver na escassez. O que Paulo está dizendo? Gente, vamos nos contentar com aquilo que Deus está nos dando nesse momento, nessa estação. Então vai ter a fase que vai muito boa, ok, viva aquela fase. Mas vai ter a fase que não vai ser tão boa, viva aquela fase. Então contente-se. Não quer dizer que você não possa e não deva, né, querer mais de Deus, sim, mas seja contente. O contentamento é uma base aqui que guarda o seu coração. Porque a pior coisa que tem é viver com alguém que é descontente, não é? Com aquilo que ela tem. Então ela sempre olha para aquilo que ela não tem, ela nunca vê aquilo que tem. Ela é um eterno descontente. Geralmente criança é assim, né? Ali na fase dos 8, 9, 10, né? Quem tem filho nessa idade sabe, 11, 12, 13, 14, 15, até os 25 mais ou menos. Mas não está contente com nada. Vai lá e ganha um tênis novo. Não, ele queria o outro. Ah, meu Deus. Eles estão lá em cima, uns lá, né? Mas tem uns aqui que eu estou vendo aí. Ó. Nada contenta. Ah, vai lá, ganha bolacha. Não, mas eu queria traquinas. Pô, mas é passatempo, é tão bom passatempo também. Ou seja, não se contenta com nada, meu Deus do céu. Eu desisti, eu disse para minha esposa: amor, desiste. Nunca vai estar bom. Então às vezes tem pessoas, obviamente não é você, que é com a sua vida ela não se contenta com nada. Não estou dizendo que você deve se acomodar. Não, mas contente-se com aquilo que Deus colocou na sua mão, o tempo que Deus colocou você, o tempo que você está vivendo. Contente-se no Senhor e desfrute disso, e declare como Paulo: tudo eu posso naquele que me fortalece, e ponto, irmãos. Isso é encorajamento para você. Mas vamos compartilhar rapidamente, prometo que eu não vou me alongar, mas o Espírito pode querer fazer. Abra sua Bíblia, vamos ler juntos, Filipenses capítulo 3. Nós vamos lendo um pouquinho do capítulo, ele não é grande,
São 21 versículos. Vamos falar sobre a perseguição. Filipenses 3, versículo 1. Aleluia. Eu vou falar 23 minutos, tá? Aí desliga o microfone. Já perdi 30 segundos. Quanto ao mais, meus irmãos, aqui ó, alegre-se no Senhor. Uau. É que ele vem do 2 aqui numa pegada. Quanto ao mais, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Ou seja, pregar a mesma coisa todo domingo não é um problema para mim, é segurança para vocês. Aí ele diz no versículo 2: cuidado com os cães. Não é? Paulo não tinha medo de cachorro. Cuidado com os cães, por causa da carne, né? Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiar na carne. Até aqui. Então aqui no capítulo 3, Paulo vai falar sobre, ele vai trazer o aspecto da justificação pela fé. E você que conhece, né, a Bíblia e as cartas de Paulo, e principalmente a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, Paulo aborda essa questão. Na carta aos Romanos ele apresenta para nós a justificação pela fé, como que funciona, né, o evangelho sistemático, o evangelho de Deus sistemático no livro de Romanos. Então ele traz a justificação pela fé. Lá na carta aos Gálatas, que nós falamos, na Revolução da Graça, Paulo ele faz a defesa da justificação pela fé. Então a justificação pela fé quer dizer que eu e você então somos aceitos por Deus, não pelas nossas obras, nós somos aceitos por Deus pela obra de Cristo. Então eu creio e não faço, não é pelo que eu faço, mas é por aquilo que eu creio. Essa é a mensagem. Por quê? Porque então os judeus, eles criam naquilo que eles faziam. O que eles faziam? Eles então achavam, não faziam, mas eles achavam que eram cumpridores exímios da lei. A lei que Deus deu para Moisés, não eram só os 10 mandamentos, eram 613 leis. Então eles cumpriam, ou tentavam cumprir a lei, e esse cumprimento da lei gerava o que neles? Orgulho, gerava soberba. Então um aspecto da lei dizia que todo o menino deveria ser circuncidado ao 8º dia. Então isso era a circuncisão. Então todo menino que nascia judeu era circuncidado ao 8º dia, ponto. Aquela era uma marca na carne de que ele era do povo de Deus. Só que Paulo vai dizer para mim e para você na carta aos Coríntios que a verdadeira circuncisão, ela não é na carne, não é exterior, mas é no coração, ou seja, está ligado com a marca do Espírito Santo dentro de nós. Então nós não somos marcados na carne, nós somos marcados no Espírito. O Espírito habita dentro de nós, essa é a verdadeira. Então Paulo traz essa questão da justificação pela fé, por quê? Porque era característico esse ensino de Paulo ser combatido. Por quem? Pelos religiosos. Então essa perseguição que eu estou falando é uma perseguição religiosa. Não é a perseguição por fazer alguma coisa errada. Tem gente que diz, ah, meu Deus, crente é perseguido. Mas ele faz tudo errado, obviamente vai ser perseguido. Não é perseguição por aquilo que você faz. Não é perseguição porque você peca. Não, essa perseguição obviamente vai acontecer. Não é isso, não, é a perseguição por conta da mensagem de Cristo. É a perseguição por conta da palavra de Deus. A perseguição por conta do evangelho da graça. Então os legalistas, que são aqueles que confiam na carne, eles perseguem aqueles que confiam na graça de Deus. E irmãos, eu quero dizer para você, isso aqui é um aspecto da vida cristã normal. Então ser perseguido é normal para aquele que crê na graça de Deus. Então
não é a primeira vez que eu falo sobre isso, você já sabe. Se você decidir viver dependendo da cruz de Cristo, prepare-se. Isso é um encorajamento para você. Você vai ser perseguido. Se você decidir viver o evangelho da cruz, que diz que em algum momento você vai aborrecer o pai e a mãe, porque você é discípulo de Jesus, perseguição. Seu pai, a sua mãe, seu marido, sua esposa, o vizinho, o tio, a tia, a avó, o vô, vão falar para você: mas agora só quer igreja, agora você está dando dinheiro para o pastor, mas agora que tanto pecado que tem que estar todo dia nesse negócio, para ter quem tem que estar tanto, você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar de você fizeram a lavagem cerebral em ti, isso é loucura, eles só querem dinheiro, é tudo ladrão. Perseguição religiosa. Mas ainda assim essa perseguição é porque você participa de alguma coisa, você frequenta alguma coisa, mas tem um dia que vão perseguir você. Porque é isso que eu vejo que é muito receio de muitos irmãos, deles se comprometer com algumas coisas, porque ele tem medo de ser perseguido. Eu quero dizer para você, não é confortável ser perseguido. Isso é um encorajamento. Não é confortável ser perseguido quando a gente tenta defender da perseguição. E esse é o problema. Então nós vamos ser perseguidos, aqueles que creem na graça vão ser perseguidos por conta da lei, dos legalistas. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui na palavra de Deus que isso acontece. A palavra diz que Abraão, ele recebe uma promessa de Deus. Deixa eu adiantar aqui. Vou falar uma só, não uma, duas. Abraão recebe uma promessa de Deus, que ele teria um filho. E aí ele fica esperando, nada acontece. E aí Sara dá uma ideia para ele, de que se esse filho fosse da escrava, Deus aceitaria, como sendo o filho da promessa. Aí ele vai lá com Agar, tem relação sexual e tem um filho. E o nome dele é Ismael. Deus disse, não é de Agar, é de Sara. É de Sara. E aí, depois de um tempo, quando Abraão está lá, avançado em dias, 100 anos, Sara com 90, ela engravida e tem um filho da promessa, Isaac. Esse sim é o filho da promessa. Só que Ismael agora está em casa e as crianças começam a crescer junto. Você que tem 2 filhos, próximo de idade, você sabe que é um problema. O pau pega toda hora. É carrinho que voa, cadeira que voa, um empurra, o outro levanta, um bateu, o outro não foi. E aí diz o texto que as crianças começaram a crescer e deu problema dentro de casa. E obviamente, não só por conta disso, mas é porque Agar começou a dizer, não, meu filho é o primogênito. Aí Sara disse, não, mas Deus falou que é aqui. Começou a dar um problema e chegou uma hora que Sara disse para Abraão, é o seguinte, resolve esse negócio aí. Resolve esse problema, porque essa mulher dentro de casa aqui eu não quero. Imagina a confusão, irmãos. Eu nunca morei com a minha sogra. Eu não estou dizendo que você não deve morar com sua sogra, mas é muito desafiador, né? Deve ser. Aqui, imagina, Abraão, Sara, Isaac. E aí, Agar e Ismael, na mesma casa, irmãos. Olha o pau quebrando toda hora. Imagina, Abraão foi lá e comprou um Danoninho. Já entendeu tudo, né? Abraão foi lá e comprou uma Coca-Cola. Foi Isaac que tomou, foi Ismael. Não, de repente foi até Agar ou Sara que tomou e ninguém sabe. Aquela confusão toda. Ninguém se responsabiliza por nada. Então o convívio não era muito bom. Só que a palavra de Deus diz, Paulo diz, que Sara representa uma aliança, a nova aliança, a da graça, e Agar representa a lei. Então a palavra de Deus diz que Agar perseguia Sara, Ismael perseguia Isaac, ou seja, a lei perseguindo a graça, a lei perseguindo a graça, a lei perseguindo a graça, até que chegou uma hora que Abraão mandou a lei embora, e a graça de Deus permaneceu. Então sempre vai acontecer isso. A mesma coisa com Jacó também tinha 2 esposas, teve 2 esposas. Dizem que ele era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Era para ser engraçado, irmão. Obrigado. Tem o delay, né? Olha só. Raquel era a esposa amada.
Raquel quer dizer cordeiro, representa a graça. Lia representa a lei. Os filhos de Lia perseguiam os filhos de Raquel. José é filho de Raquel, da graça. Ele foi perseguido pelos filhos da lei. Então a lei sempre vai perseguir a graça. Os filhos da lei sempre vão perseguir os filhos da graça. E aí agora chega na nossa situação. Então quanto mais você tiver revelação da graça, mais a perseguição vai acontecer na sua vida. Porque aqueles que confiam na carne, eles vão perseguir aqueles que confiam no Espírito, aqueles que vivem pela graça. Sempre vai ser assim. Só que agora aqui que está a chave do negócio. Qual que é a nossa posição diante da perseguição? Qual que é o resultado que Deus deseja que aconteça através da perseguição? Tem um deles que é a alegria que acontece. Nós vamos ver os discípulos sendo perseguidos e eles eles ficam alegres, né? Lembra? Pedro e João, eles são levados, são açoitados e depois eles se alegram por terem sofrido pelo nome de Jesus. Uau. Mas o resultado da perseguição, eu creio que ela está ligada com eu e você temos mais revelação da graça. Você tem mais revelação do favor. Só que para isso você precisa aprender a se posicionar nisso aqui. Então a primeira resposta que você deve dar, ou melhor, a primeira resposta que você não deve dar diante da perseguição, por conta da mensagem, é você tentar se defender. Porque se você tentar se defender, você perde tudo. Perde tudo. Não, mas eu quero explicar, eu quero dizer, não se defenda. Eu sei que é desafiador, mas pela fé é possível. Não se defenda. Pastor, mas ela me chamou de tal coisa. Não é porque chamou você, eu estou falando da mensagem da graça. Então você é ofertante e você é dizimista. E você ainda deu uma oferta de primícia. Aí alguém foi lá e disse, e aí pastor andando de carrão, e tu está aí dando dinheiro para ele. Isso é perseguição por conta da graça, porque você deu por conta da graça, amém? Aí o que você vai querer fazer? Tentar defender. Não se defende. Não defende. Olha lá aquela igreja lá, só tira dinheiro, só pede dinheiro, só fala de dinheiro. Não defenda. Não defenda. Esses dias alguém veio compartilhar comigo uma perseguição que ela estava sofrendo. E aí eu fui mencionado na perseguição, obviamente. E aí ela com o coração correto, ela foi me defender. Só que eu ensinei ela, eu disse, não me defenda. Por quê? Porque aí eu perco a recompensa. Não me defenda. Não tente se defender e não defenda. Não faça isso. Por quê? Porque se eu e você não nos defendermos, sabe o que acontece? Mais revelação da graça nós vamos ter. Porque sabe como que Deus faz para vingar? Deus vinga, irmãos. Deus vinga. Só que a vingança de Deus, ela não é igual a dos homens. Então, por exemplo, alguém fez alguma coisa mal para você, tá bom? Alguém foi lá e levantou uma calúnia de você, né? Aí foi lá e disse que o Marquinhos está roubando dinheiro da igreja. Deixa eu falar dele também um pouco. Ele é o tesoureiro, não vou falar só do pastor. O Vitão também está na tesouraria, vocês dois. Está roubando dinheiro. A gente fala, não, mas ele é um homem correto, ele faz tudo certo. Não tenho dúvida disso, senão ele não está na tesouraria. Mas aí a pessoa que fala isso, ela tem um problema com quem? Comigo? Não, ela tem um problema com Deus. Mas sabe o que Deus faz? Deus não manda cair um raio na casa dela, Deus não fura o pneu do carro dela, Deus não faz nada para ela. Sabe o que Deus faz? Deus abençoa muito mais aquele que está sendo perseguido. É assim que Deus vinga. Por isso que Deus diz, deixa a vingança comigo, deixa que eu faço. Então quando eu tento me defender, ou melhor, quando você tenta se defender da perseguição, você está impedindo Deus de te abençoar mais. Você está impedindo Deus de revelar, trazer mais favor sobre a sua vida.
Então, eu e você precisamos entender aqui, irmãos, que não é necessário se defender. Guarde isso, não defenda-se. Porque Paulo diz na continuação do capítulo 13, nós paramos ali. Se Paulo está dizendo, então tá, eles querem falar da carne, né? Eles querem falar da carne, de confiar na carne. Paulo diz, é verdade, eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ou seja, se eu quisesse me defender, eu poderia me defender. Por quê? Porque eu fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo está dizendo, se eu quisesse me defender por aquilo que eu tenho, pelo meu mérito, pela carne, eu poderia me defender. E olha que alguém para bater com Paulo aqui na defesa dele não teria. Paulo está dizendo, quanto à lei, eu era irrepreensível. Eles querem falar de lei? Uau, muito mais irrepreensível. Então talvez a pessoa que persegue você, ou vai perseguir você, provavelmente, 99,9%, ela está perseguindo você por algo que ela não tem propriedade e realidade nenhuma naquilo. E aí, se você usasse a sua credencial, aquilo que você tem para falar para ela, ponto, terminou a discussão. Então aquela pessoa que está falando de você, está falando que você, né, que o Marquinhos, pega dinheiro da igreja, mas ela mete a mão em tudo. Ela está falando que o Marquinhos é imoral, mas ela é pior. Geralmente é assim. Porque ela fala do defeito do outro, do problema do outro, por quê? Porque ela quer esconder o dela. Geralmente a pessoa persegue o outro que faz, por quê? Porque ela está se escondendo atrás de algo. Então isso vai acontecer. Mas agora, preste atenção aqui. Preste bem atenção agora. A perseguição não é pessoal. Não é por conta de você. Não é por conta, não é por conta de mim. Não, irmãos, coitado de nós. É por conta da mensagem da graça. Não é você que é perseguido. Já que a perseguição não é pessoal, então não leve para o pessoal a perseguição. Esse aqui é o maior problema dos cristãos. Por quê? Porque eles levam para o pessoal. Eles acham que a perseguição é contra eles. Não, a perseguição não é você. Lembra que nós lemos em Efésios, Paulo diz, Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. Então não é você, entende? Não é a pessoa você que está sendo perseguido, mas é por conta da graça de Deus, é por conta do favor de Deus, é por conta da bênção de Deus que está sobre você, é por conta daquilo que Deus está fazendo através da sua vida, é por conta do propósito de Deus que está se cumprindo, é por conta da glória de Deus que está se manifestando em você, na sua casa, na sua família, nos seus negócios. Deus está levando você a cumprir com o propósito de Deus, e aí a perseguição levanta. O livro de Neemias é fantástico. Neemias é alguém que tinha o encargo pela reconstrução dos muros de Jerusalém. Estava há muitos anos caído e parado. Neemias diz, eu vou reconstruir. Deus colocou um encargo dentro do coração dele. Ou seja, os muros estavam quebrados, ninguém levantava uma mão para fazer nada. Mas aí Deus fala com Neemias. Neemias começa agora a trabalhar. Neemias vai lá, né? Ele abre mão da sua posição, que era copeiro do rei, e ele volta para Jerusalém e começa a levantar os muros. Quando ele começa a levantar os muros de Jerusalém, o que acontece? Perseguição. Perseguição. Então, se você tem revelação da graça de Deus, se você tem revelação da cruz, quando você começa a edificar, olha só a consequência, você começa a edificar a igreja, perseguição. E aquela pessoa que está perseguindo, ela não edifica nada. É o que acontece com Neemias, aí o livro. E aí eles mandam carta para Neemias. Neemias, é o seguinte, em algum momento eles mandam carta para Neemias, é o seguinte, se tu não parar, nós vamos te matar. Eles mandam carta para o rei, dizendo que Neemias agora quer reconstruir os muros, porque ele quer ser alguém. Está entendendo? Então quando você estiver edificando o propósito de Deus na sua vida, você estiver servindo ao Senhor, o que vai acontecer? Perseguição. Quando você estiver orando, jejuando, buscando de Deus, você está cumprindo com o propósito do Senhor, as pessoas vão perseguir você, mas não é pessoal, é por conta daquilo que Deus está fazendo através da sua vida, através de você. E aí o encorajamento é para que você não pare, você permaneça crendo no propósito de Deus na sua vida.
Há muitas pessoas que então, por conta dessa perseguição, o que acontece? Elas acabam balançando, fica chateado e magoado porque acha que é pessoal, e aí elas param, abandonam, desistem. Eu quero dizer para você, não pare, não desiste, continua fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer, continua investindo a sua vida. Oh, irmãos, eu admiro demais aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, demais. Os irmãos colocam a vida deles, tudo que eles têm, eles pegam o carro e enchem de criança dentro, vão lá, levam para o GC, estão lá com as crianças, parece que as crianças não entendem nada, parece, elas não param quietas, e meu Deus do céu, e aí já fica tal, e aquela coisa e tal, pego as crianças, busco, levo a criança de volta, com o carro deles, com o dinheiro deles e tudo, e aí claro que alguém sempre, né, vai vir, tá, mas é vocês que pagam isso? Não, mas isso aí era a igreja que tinha que pagar. O irmão nunca pediu nada, mas ele está lá, está no dinheiro, o carro, a vida. Mas é interessante que aquele que fala isso, o que ele está fazendo para edificação? Nada. Geralmente aquele que persegue, ele não está edificando nada, mas ele persegue aquele que está edificando aquilo que Deus chamou ele para fazer. Então eu quero dizer para você, diante da perseguição, não pare, não desanime, permaneça. Deus chamou você, escolheu você. Há um propósito de Deus na sua vida. Pastor, mas então quer dizer que nós temos que dizer que nós somos melhores que outros? Não, irmãos, nós vamos ser transformados. Deus vai usar isso aí para nos transformar também. Mas eu quero dizer que não pare. Você não precisa parar para ser transformado, você não precisa parar para ser ensinado por Deus. Você vai sendo ensinado por Deus durante o processo do cumprimento do propósito de Deus na sua vida, mesmo que você esteja sendo perseguido. Chega um momento que Neemias, irmãos, Neemias está construindo, é muito interessante, né? Ele está construindo, ele está aqui sentando tijolo, sentando pedra aqui, com uma mão, e com a outra mão ele está uma espada se defendendo. Então ele está construindo e se defendendo, ele está edificando e se defendendo. Por quê? Porque ele sabe que quando está edificando algo para o Senhor, vai ser perseguido, vai ter a perseguição. Então eu quero dizer para você, o problema não é perseguição, o problema é que se eu e você pararmos, permaneça crendo, porque Deus honra a sua posição de fé. Permaneça 1 mês, 2 meses, 3, 4, 1 ano, 2, 3, 5. Deus vai fazer algo através de você. Ele está fazendo algo na sua vida e vai fazer através da sua vida. Porque se nós estamos falando de edificação, nós estamos falando de frutificação, só frutifica quem cria raiz, e quem cria raiz é quem permanece, irmãos. Um casamento para frutificar tem que permanecer, uma empresa para frutificar tem que permanecer, uma igreja para frutificar tem que permanecer. Permanece crendo, permanece, mesmo que haja perseguição. Eu lembro nas primeiras reuniões, nós fomos a Pinhal, era 9 pessoas, né, Marquinhos? Eu, Marquinhos, a Aline, a Magda, o Benjamin, eu contava, né? E aí vinham algumas pessoas. Terminou meu tempo. 5 minutos. Tolerância. Desconto, né? Acréscimo, quer dizer. E aí nós lá e tá orando e convidando, e vamos lá. Daqui a pouco vinha, apareciam uns visitantes, daqui a pouco sumia. Eu acho que até eram uns anjos, nem existia aquelas pessoas. E aí vinha e tá. Daqui a pouco chegava 20, 25 pessoas. Uau, bombando. Nós botava as cadeiras bem longe assim, entendeu? Para dar a sensação de que o culto estava cheio. E aí o mesmo que cantava, cuidava do som. E era um CD que tocava. Aí tinha um cabo, não tinha dinheiro nem para comprar aquele cabo. Lembra? Um cabo atravessado com uma fita durex grudada no chão, não podia encostar. Aí daqui a pouco passava uma criança ali, dava... já estava fluindo, já entrevava todo o culto. Ah, meu Deus, esse cabo, oh, Deus, muda a nossa sorte, esse negócio tem... Daqui a pouco bombando a igreja, 30 pessoas era assim, era o céu. Eu dormia assim no céu, 30 pessoas. Aí o que acontecia? Se levantava uma perseguição. Se levantava. Aí dos 30, 10 já ia para um lado, 5 já ia para o outro, 5 para o outro, mas permanecia os 9.
Vamos de novo, vamos orar, vamos jejuar, vamos fazer casa de paz, de guerra também. E vamos convidar, vamos sair pela rua, vamos pegar os jovens, vamos arrastar essas pessoas, alguma coisa eu vou ter que fazer nesse lugar. Bom, nós tivemos um culto lá que foi 106 pessoas, do batismo, aquele lembra? Mano, nós batizamos lá, foi 40 pessoas, não? 38 eu acho, né? Foi o batismo do Jorge lá, né? Isso. Nós fizemos casa de paz, fizemos uma loucura. Aí fizemos um encontro, não um encontro de 3 dias, fizemos um encontro de um dia lá. Deu 30 e poucas pessoas naquele encontro. Nós fizemos as visitas e convidamos a pessoa para o encontro. Era um dia só, lá no prédio. Pensa no mover de Deus. Foi uma confusão, mas deu certo. Tá aí, o Jorge e a Bia estão aí. Dos 30 eu lembro de 2. Mas é isso aí. Então ia, daqui a pouco levantar a perseguição. E aí um acreditava, porque eles só querem dinheiro, não sei o que. Um mentiu, um falou, que não deu, que não deu, não sei o que e tal. E já assumia tudo e voltava para os 9. Digo, oh Deus. Eu orava. Mas aí Deus começou a acrescentar. E vai indo, e vai passando um ano, vai passando 2. Nós estamos há 10 anos já no litoral aqui. Deus foi indo, Deus foi indo, Deus foi indo, Deus foi indo. E hoje eu tenho muitos irmãos. Nós temos muitos irmãos que estão juntos. Aí tem uns que vêm e vão. Ok, isso é normal. Tem a perseguição que vem, ela vai vir. Eu já sei que ela vai vir. Oh, irmão, mas eu quero dizer, esses irmãos são muito encorajadores, porque eu sei que eles vão permanecer, e nós vamos continuar edificando a igreja, e a graça de Deus vai ser disseminada, o Espírito do Senhor vai fazer através de nós. Paulo diz, a glória que eu tenho, ou seja, aquilo que eu tenho na carne, versículo 7, para mim, o que era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseado na fé, porque o que eu quero é conhecer a Cristo, e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos por conta da perseguição, e me tornar como ele na sua morte, para que de um modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então é isso a experiência da perseguição. Eu vou ter uma experiência de morte e ressurreição. Isso é graça, isso é graça, isso é graça. E para finalizar, versículo 17, vamos ler juntos. O 16, ele diz que eu e você precisamos prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Então a perseguição prossiga para o alvo. Vamos tentar fazer você parar. Satanás utiliza da perseguição para gerar condenação, acusação e intimidação. E como é fácil cair na intimidação? Muito fácil. Você precisa ser aqui alguém que vai para o Espírito, vai para o Senhor, prossiga para o alvo, vai para Jesus. Quando falar de você, falar daquilo que você crê, falar daquilo que você está fazendo para o Senhor, entende? A intimidação, Satanás vem e gera medo em você. Ele gera medo em você, mas não pare, prossiga para o alvo. E aí no versículo 17, Paulo mostra aqui que esses inimigos, eles são inimigos da cruz, da mensagem da cruz. Ele diz, irmãos, sejam meus imitadores, ou seja, permaneçam na perseguição. E observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos, isso aqui é forte, segura aí na cadeira. Pois muitos andam entre nós. É interessante. Pois muitos que andam entre nós. Uau. Ele não está falando dos ímpios, ele está falando dos crentes. Oh Deus. Pois muitos que andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, agora digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que eles deveriam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas,
pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então Paulo está dizendo que eles são inimigos da cruz de Cristo. Não é seu inimigo, é da cruz de Cristo, é da mensagem da cruz. Só que ele diz que eles andam entre nós, no sentido, são pessoas que creem, elas dizem que creem, são os crentes que perseguem os irmãos, é os filhos de Lia que perseguem os filhos de Raquel, é os irmãos, não é os de fora. A perseguição de fora a gente compreende muito mais. Por quê? Porque a pessoa não tem revelação nenhuma, o Espírito não habita nela. Mas tem aquele que é o irmão. Eu sei que parece contraditório, mas como assim ele é inimigo? É que ele é inimigo da mensagem. Qual que é a mensagem da cruz? A mensagem da cruz, ela diz que não é o nosso mérito, mas o mérito de Cristo. Essa mensagem é muito poderosa. E eles são inimigos dessa mensagem. Por quê? Porque o Deus que eles confiam é o ventre, ou seja, eles confiam na carne. Eles confiam na carne deles, eles confiam no braço deles. Eles não vão falar que são inimigos de Jesus, no sentido, abertamente, não. Mas o estilo de vida deles mostra que o Deus deles é o ventre, porque eles perseguem os irmãos, eles perseguem a igreja, eles perseguem os discípulos do Cordeiro, eles perseguem aqueles que entregam a sua vida para a glória de Deus manifestar, eles perseguem aqueles que servem eles, eles perseguem aqueles que alimentaram eles, eles perseguem aqueles que sustentaram eles, eles perseguem aqueles que choraram e oraram por eles. Eles são inimigos da cruz, porque alguma coisa eles não gostaram. Sim, porque o Deus é o ventre deles, é do jeito que eu quero, é da maneira que eu quero. Então é a pessoa que senta para procurar defeito, senta para ver o que não é, ela nunca está contente e satisfeita. Uau, glória a Deus, Senhor, obrigado por esses irmãos. Não, aquele irmão está errado, aquele irmão faz errado, aquele irmão é assim, o pastor é assim, o líder é assim, essa igreja é assim, essa igreja está errada. Não é, eu quero dizer que esse é inimigo da cruz. Pastor, quer dizer que não pode falar? Você só pode falar naquilo que você tem responsabilidade. Bater no filho do vizinho é muito fácil, não é? Você não tem responsabilidade nenhuma, então vai lá e surra. Mas surrar o seu filho, como é que é para um pai que surra o filho? É bom? Você tem prazer em surrar o filho? Não? É dolorido, E quando você surra com muito recurso. Diz, cara, não queria, eu aviso, Benjamin, eu dou aviso, filho, não queria, tu nem está mais em idade de apanhar, mas eu preciso fazer isso, eu preciso te disciplinar, meu filho. Então dói bater no filho. Mas aquele que vem de fora não tem responsabilidade de compromisso nenhum, ele vai lá e bate no filho e vai embora. Então tem aqueles que vêm e falam mal, mas não corou, nunca investiu a vida, o dinheiro, nada. Ele vem falar mal daquele irmão que está bem, ok, ele errou, mas ele está ali, ele permanece, ele está junto. Oh, irmãos, Deus não quer que você, preste atenção, eu finalizo, já passei mais 5 do meu 5. Já vão dizer que o pastor é mentiroso. Eles falam, acredita em mim que eles falam. Não você, outros. Esqueci o que eu ia falar. Eu fiquei um pouco nervoso, eu confesso. Eu estava falando da cruz, é Cristo, Eu vou para a cruz, é a melhor coisa que eu faço. Deus não quer, preste atenção em mim, que você seja um frequentador de culto, sabia? Minha vontade é de descer e caminhar no meio aí, mas eu não vou fazer isso. Deus não quer que você seja um frequentador de culto. Deus não quer que você seja alguém envolvido. Deus quer que você seja alguém comprometido, que entregue tudo. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Essa aqui está boa, que está pequena, aleluia.
Tome a sua cruz. O que é tomar a sua cruz? É fazer a vontade de Deus. É você ter um relacionamento de aliança. Você tem um relacionamento com o irmão agora. Ele é seu irmão. Então agora é muito bonito quando alguém fala mal do seu irmão. Você concorda com ele? Não, está falando mal do seu irmão, está falando mal de você, porque você é um com ele. Oh, irmãos, a graça de Deus, ela está sobre a sua vida. Deus entregou o Filho por mim e por você. Deus quer que você crie raiz. Deus quer que você suporte a perseguição e permaneça com aliança. Porque imagine, você vai estar num lugar, vão falar mal daquele lugar, você vai sair. Você vai estar num lugar, vão falar mal daquele lugar, você vai sair. Você vai estar em outro lugar, vão falar mal, você vai sair. Você vai sair. Nunca vai criar raiz. Quando que você vai decidir pagar o preço para sustentar um relacionamento de aliança? Ah, porque eu não consigo, é porque eu não concordo. Não. Começa a carta aqui dizendo: tem o mesmo sentimento em vós que teve em Cristo Jesus. O mesmo sentimento que teve em Cristo. Não busque o seu próprio interesse, mas busque o interesse do outro. Pense no outro, se doe pelo outro, sirva o outro, guarde o outro. Eu sei que parece muito lindo o marido falando mal da esposa. Fala em deboche, é horrível isso. Não entendeu a aliança. É muito bonito falar mal. Tem pessoas que às vezes não sabem porque que o filho dela não converte. É porque lá na mesa dela só fala mal dos crentes e do pastor. E obviamente que o filho nunca vai ser crente. Nunca vai ser. Você precisa aprender, eu e você precisamos aprender a abençoar, a declarar palavras de vida, agradecer. Senhor, obrigado pelos meus irmãos. Agradece pelo seu marido, pela sua esposa. Pastor, mas faz tudo errado. Mas você tem uma aliança, você é um com ele. Antes de você reclamar, de você falar mal, ore, chore, dê a vida, sirva, entregue a sua vida. Entregue a sua vida por alguém. Não fique se protegendo. Não fique se preservando, não. Deus escolheu você para você entregar a vida como Jesus entregou. Pastor, mas a pessoa não merece. Sim, você merecia que Jesus entregasse a vida? Ô, irmãos, nesses anos todos, tanta gente vem e vai. Tanta gente que a gente investiu a vida, entregou tudo e a pessoa foi embora. E ok, o que eu fiz? Fiquei triste, animado, parei? Não, eu continuo investindo a minha vida em outras vidas. Porque não é para mim, é para a glória de Deus, é para o nome dele ser exaltado. E é isso que Deus quer falar com você. Sabe que Deus, nós estamos na oração aqui antes do culto, Ronaldo, eu orei pelo Ronaldo. E eu liberei uma palavra sobre o Ronaldo, que Deus vai liberar a mesma unção que liberou sobre Obed-Edom, sobre ele. Porque tem 2 GC que está reunindo na casa dele, das crianças e dos adultos agora na Chico Mendes. E eu quero dizer que essa palavra é para todos os anfitriões dos nossos GCs. Há uma unção de Obed-Edom, uma unção de provisão, porque você recebe a presença, você recebe a igreja está sendo, você está abrindo a porta da sua casa, você está dizendo: Senhor, essa casa é sua, você é bem-vindo. Os irmãos, a igreja aqui nesse lugar, eles sentam na sua mesa e abençoam aquele lugar. Então Deus vai levar você a prosperar, por conta que você está recebendo a igreja. Paulo diz que não há trabalho em vão no Senhor. Pastor, mas eu queria fazer mais. Mas faz aquilo que você pode. Maria fez aquilo que ela pôde, ela deu tudo que ela tinha. Pastor, mas é que eu queria ter uma condição. Não, use a condição que você tem. Pastor, mas eu queria saber, seja na situação que você tem, mas entregue, irmãos. O apelo da cruz é para mim e você servirmos uns aos outros como Cristo nos serviu, amar uns aos outros como Ele nos amou. A cruz nos envia, irmãos, como apóstolos do céu aqui na terra, enviados de Deus para levar as boas novas da salvação. E Paulo está nos encorajando, dizendo: embora haja perseguição, embora em algum momento haja dificuldade, resistência, não pare, não desista, permaneça no Senhor. Existem os inimigos da cruz, mas existem aqueles que são encorajadores, que vão estar com você lado a lado. Não pare, não olhe para você, prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus. E eu finalizo lendo Filipenses 3,16, pode ficar de pé. Paulo diz: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenho obtido a perfeição,
mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará por vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos, ou seja, não paramos, não desistimos, permanecemos, prevalecemos, perseveremos, porque o Senhor é com você, o Senhor é conosco. Ele nos conquistou pela mensagem da cruz. A graça de Deus está sobre nós. Agora a graça de Deus é essa mensagem que é através de nós, que Deus entregou o Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Deus nos escolheu para sustentar uma mensagem, e esse é o chamado de Deus para você hoje. Qual a mensagem que você carrega? Qual a mensagem que você tem carregado? É uma mensagem do céu para a terra? É uma mensagem que edifica? Ou é uma mensagem que persegue? Deus confiou-nos uma mensagem. Deus nos confiou uma mensagem, irmãos. Aquilo que as pessoas procuram em todos os lugares, nós temos aqui dentro. Aquilo que as pessoas veem de tudo aquilo que conquistaram no braço, nós temos aqui dentro. Aquilo que as pessoas viajam, procuram, elas tentam em todos os lugares, de diversas maneiras, preencher aquilo que está dentro delas, está dentro de nós. Elas estão procurando aquilo que os pais tentam procurar para os seus filhos. Nós temos a mensagem para essa geração. Nós temos a mensagem de salvação. Aquilo que as pessoas ficam horas e horas fazendo terapia, e nada contra a terapia, ela tem o seu lugar, mas ela não salva. Horas e horas na terapia. Eu e você temos uma espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, discernir pensamentos e propósitos do coração, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Quando você fala, o Espírito age. Quando você profetiza, Deus move. Quando você abençoa, Deus abençoa. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Então Deus quer usar você para edificar, irmãos, não para perseguir. Não é sobre você, é o que Ele quer fazer através de você. Deus tem chamado você. Algumas pessoas que elas vêm nas reuniões, têm vindo, e são os mais improváveis de todos. As pessoas convidaram, elas nunca viram. Daqui a pouco sai, eu vou. Por quê? Porque é o Espírito, é Deus que está atraindo, é Deus que está fazendo. Pessoas que Deus resgata, Deus está resgatando, Deus está trazendo de outros lugares, fazendo tanta coisa. Por quê? Que Ele está nos enviando para esse litoral, para que centenas e centenas de crianças, jovens, adolescentes sejam salvos. Deus escolheu você para um propósito. Deus escolheu você, há um chamado de Deus na sua vida, para que Ele seja glorificado através de você.